Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História e eu sei que a chance de você ter ouvido essa afirmação é muito grande. Não é incomum ouvir essa frase sendo reproduzida por políticos e talvez você já tenha ouvido até entre pessoas do seu convívio. Afirmar que, abre aspas, os africanos escravizavam os próprios africanos, fecha aspas, ou substituir a palavra africano por negro é bastante problemático e demonstra ou ignorância ou má intenção mesmo. Vamos entender o porquê. Essa afirmação é tão ampla quanto, abre aspas, humanos escravizaram os próprios humanos. Em que sentido? No sentido da multiplicidade que existe entre grupos humanos. A África é um continente, e um continente gigantesco, com regiões imensas, distintas, povos diversos com costumes específicos. E pensando na colonização portuguesa, que se inicia no século XV, é importante ressaltar que as muitas populações do continente não se reconheciam como pertencentes a uma totalidade unificada e com uma identidade compartilhada. Não, isso é anacronismo, conceito que já explicamos e você pode conferir aqui no canal pelo link na descrição. Então não é porque havia escravidão no interior do continente que os envolvidos se viam como pertencentes ao mesmo grupo. Mas vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que todas as pessoas do continente africano se sentissem parte do mesmo continente. Vamos estabelecer um paralelo com a Europa atual. Países vizinhos como Rússia e Ucrânia não se reconhecem como tendo a mesma identidade, mas estão em guerra. O mesmo pode ser dito sobre o interior de um país. Existem grupos rivais que reivindicam identidades distintas. É possível que nem mesmo em uma família exista senso de unidade de pertencimento, porque as populações humanas são complexas. Então, o africano, entre aspas, é uma ilusão que diz muito mais respeito a preconceitos que estão em quem assim trata as populações do continente e nada tem a ver com a pessoa real, que é subjetiva. Continue aqui para perceber que essa frase está errada para além da ilusão de unidade. É bom perguntar: qual é a intenção por trás dessa afirmação? Que pessoas a fazem? Com que interesses? Muitas vezes, quem reproduz essa afirmação tem por objetivo desviar o foco da discussão sobre racismo, negar a responsabilidade dos brancos na escravização e no tráfico, ou até mesmo negar que a escravidão e o tráfico sejam coisas moralmente reprováveis. Em 2018, no programa Roda Viva da TV Cultura, o então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro afirmou, abre aspas, o português nem pisava na África, foram os próprios negros que entregavam os escravos, fecha aspas. Esse argumento serve, como se pode constatar na própria entrevista, para negar que exista uma dívida histórica, um tema muito importante nas disputas políticas. Agora vamos entender por que isso está errado. Não foram os povos do continente que hoje nós conhecemos como Europa que levaram a escravidão ao continente africano. A escravidão é comum a muitas sociedades da antiguidade e ainda hoje existem sociedades escravistas. Então, sim, os portugueses e outros povos vindos do continente europeu se aproveitaram de redes de comércio de pessoas já existentes no continente. Além de existirem formas de escravidão diversas no interior do continente, e aqui um parêntese importante, muito distintas da escravidão europeia, o tráfico de escravizados efetuado por árabes no interior da África desde o século VII até o XIX comercializou milhões de pessoas, milhões. Esses escravizados eram transportados do interior da África, atravessando o Saara em direção ao norte do continente e também em direção ao leste e eram, em sua maioria, destinados a trabalhos domésticos. Segundo as historiadoras Lilia Schwartz e Heloise Starling no livro Brasil, uma biografia, portugueses se aproveitaram da alta demanda por açúcar e passaram a se utilizar da mão de obra escravizada na produção agrícola. Mas a escravidão promovida por estes não envolve apenas suas colônias. Em meados do século XVI, dos cerca de 100 mil habitantes de Lisboa, 10 mil eram escravizados negros ou mestiços. Isso você pode conferir lá na página 80 do livro. Então, sim, os europeus se aproveitaram de redes de comércio já existentes, mas como isso os isenta de responsabilidade? Pelo contrário, os faz coparticipantes do trato.
responsáveis pela promoção e manutenção da escravidão e do tráfico. Mas, além disso, são responsáveis também pela ampliação e ressignificação da escravidão para além da África. Vamos entender. No interior do continente havia várias formas de escravidão, a depender do tempo e do espaço. E se você quiser entendê-las, terá que analisar caso a caso, não dá para generalizar. Mas, como exemplo, os ibos praticaram a escravidão até o século XIX, e embora a escravidão nunca, jamais seja moralmente aceitável, havia a noção de direitos do escravizado, algo inexistente na escravidão dos portugueses. Além disso, o desenraizamento promovido pelos portugueses, transportando cativos e cativas de um continente para outro e anulando suas identidades, constitui uma violência em grau inimaginável. Agora, a respeito da afirmação de que europeus nem pisavam no continente, isso é falso. Europeus adentravam no continente para capturar pessoas desde o princípio dos contatos, como podemos ver nas crônicas do português Gomes e Anis de Zurara, da metade do século XV. E a penetração foi intensa, por exemplo, no interior da região do Congo, ocorrendo inclusive forte penetração do cristianismo por ali. A interferência portuguesa chega até mesmo a cooptar comunidades não escravistas para que entrem nesse negócio, como afirma o historiador Luiz Felipe de Alencastro na página 46 do livro O Trato dos Viventes, um livro de 2000, referência importantíssima sobre o tema. Segundo Luiz Felipe de Alencastro, num primeiro momento, corsários e navios piratas europeus invadiam aldeias africanas e sequestravam pessoas para o comércio envolvendo a Península Ibérica e suas colônias, antes mesmo da invasão do continente que seria a América. Mas essas pilhagens não davam conta da demanda, e europeus, especialmente portugueses, se estabeleceram principalmente na costa oeste africana e, sem abandonar os sequestros, estabeleceram acordos com povos africanos para dar conta do infame comércio. Você pode conferir nas páginas 45 e 46 do livro citado. Essas pessoas passam a ser levadas compulsoriamente à América Portuguesa a partir de 1570 e para várias outras regiões até o século XIX aos milhões. O site Slave Voyages, outra referência importante, estima que só o tráfico transatlântico envolveu mais de 200 milhões e 500 mil pessoas, quase metade para o que hoje nós conhecemos como Brasil. E muitas dessas morreram no caminho. E embora os números sejam absurdos, lembre-se sempre, são pessoas. Espero que você tenha entendido ao menos um pouco da complexidade que a frase que estamos analisando tenta apagar. A questão é muito mais profunda e problemática do que essa generalização que acaba sendo tão vazia, mas útil a depender da ideologia política de quem a invoca. As referências citadas no episódio estarão na descrição, assim como o link para o episódio sobre o anacronismo. Fique à vontade para comentar e curtir e também se inscreva no canal. Até a próxima!